O sofrimento é algo que todos tentamos evitar. Quando a dor aparece na vida, seja emocional, psicológica ou existencial, nossa primeira reação quase sempre é fugir. Queremos soluções rápidas, queremos conforto, queremos voltar ao estado anterior o mais rápido possível. Mas Dostoiévski acreditava em algo muito diferente. Para ele, o sofrimento não era apenas um problema da vida. Era uma das forças que despertam a consciência humana. O sofrimento como despertar. Grande parte da vida é vivida no automático. As pessoas seguem rotinas, trabalham, buscam conforto, repetem hábitos e muitas vezes passam anos sem realmente questionar quem são ou o que estão fazendo. Mas quando o sofrimento aparece, algo muda. De repente, perguntas começam a surgir. Por que isso aconteceu comigo? O que realmente importa? Que tipo de pessoa eu sou? O sofrimento interrompe o piloto automático. Ele obriga a mente a olhar para dentro. A ideia de consciência em Dostoiévski. Quando Dostoiévski fala de consciência, ele não está falando apenas de pensar mais. Ele fala de consciência profunda da própria existência. De perceber as próprias contradições, os próprios erros, as próprias sombras. Nos livros dele, muitos personagens enfrentam crises internas intensas. Eles lutam contra a culpa, contra dúvidas, contra conflitos morais. Esses conflitos são dolorosos, mas também são o que torna esses personagens profundamente humanos. A fuga moderna da dor. Hoje, vivemos em uma época em que tudo parece projetado para evitar sofrimento. Entretenimento constante, distrações infinitas, redes sociais, consumo. Sempre existe algo para nos distrair da dor ou do silêncio. Mas Dostoiévski acreditava que fugir constantemente do sofrimento pode nos tornar superficiais, porque quando evitamos qualquer tipo de dor, também evitamos confrontar partes importantes de nós mesmos. O sofrimento como transformação. Isso não significa que o sofrimento seja algo bom ou desejável. Ninguém precisa procurar dor para crescer. Mas quando aparece, e inevitavelmente aparece, existe uma escolha. Algumas pessoas se tornam mais amargas, mais fechadas, mais ressentidas. Outras se tornam mais conscientes, mais sensíveis, mais profundas. O sofrimento pode endurecer o coração, mas também pode abrir os olhos. O encontro com as próprias sombras. Dostoiévski acreditava que dentro de cada pessoa existe uma mistura de luz e sombra, capacidade de bondade, capacidade de egoísmo, capacidade de compaixão, capacidade de destruição. O sofrimento muitas vezes revela essa complexidade. Ele mostra limites que não sabíamos que existiam, fraquezas que preferíamos ignorar. Mas também revela força, a importância da responsabilidade. Outra ideia importante na filosofia de Dostoiévski é responsabilidade. Ele acreditava que a liberdade humana é real, mas liberdade significa responsabilidade pelas escolhas. Muitas vezes, o sofrimento surge justamente quando confrontamos as consequências das nossas decisões. Esse momento pode ser extremamente doloroso, mas também pode ser o começo de uma mudança verdadeira. O aprendizado silencioso da dor. Nem todo sofrimento ensina automaticamente. Às vezes, a dor só machuca. Mas quando existe reflexão, quando existe honestidade interior, a experiência pode se transformar em aprendizado. Muitas das pessoas mais conscientes, empáticas e profundas passaram por momentos difíceis. Não porque o sofrimento seja mágico, mas porque ele obrigou essas pessoas a olhar para a vida de uma forma diferente. A importância da compaixão. Outra consequência importante do sofrimento é a empatia. Quem nunca sofreu profundamente pode ter dificuldade em compreender a dor dos outros, mas quem passou por momentos difíceis muitas vezes desenvolve uma sensibilidade maior. Passa a enxergar o sofrimento alheio com mais humanidade. Dostoiévski via nisso uma possibilidade de crescimento moral. O perigo do ressentimento. Por outro lado, o sofrimento também pode gerar ressentimento.
Quando uma pessoa sente que a vida foi injusta, ela pode começar a carregar raiva constante, raiva do mundo, das pessoas, do destino. E esse ressentimento pode aprisionar alguém por anos. Por isso, a forma como lidamos com o sofrimento é tão importante. O caminho da consciência. Talvez a maior mensagem de Dostoiévski seja esta: o sofrimento não precisa ser apenas destruição. Ele pode se tornar um ponto de vira, um momento de despertar, uma oportunidade de entender melhor quem você é. E talvez, a partir desse entendimento, escolher viver de forma mais consciente. Conclusão: a vida nunca será completamente livre de dor. Perdas acontecerão, fracassos acontecerão, momentos difíceis aparecerão. Mas dentro dessas experiências existe uma possibilidade: a possibilidade de crescer em consciência, de se tornar mais humano, mais sensível, mais verdadeiro. Talvez seja isso que Dostoiévski queria dizer, que o sofrimento, apesar de tudo, pode revelar algo profundo sobre a nossa própria existência. E às vezes, é justamente nos momentos mais difíceis que começamos a entender quem realmente somos.